Cuidado. O segredo aterrador que a Igreja tentou guardar sob 7 chaves, e que envolve o final de janeiro de 1950, precisa ser revelado hoje. Padre Pio viu algo. Ele chorou lágrimas de sangue naquele dia, e o mundo, infelizmente, decidiu ignorar o alerta. Estamos agora, décadas depois, vivendo o preço exato dessa surdez espiritual. A sensação de desamparo, a insegurança financeira que esmaga famílias e a decadência moral que nos cerca não são acidentes. São as consequências diretas de uma profecia negligenciada. Padre Pio, o estigmatizado de Pietrelcina, não se preocupava apenas com as almas perdidas no purgatório. Ele estava apavorado com o que via reservado para nossa geração, a geração que teria a tecnologia nas mãos e Deus no esquecimento. Você sente que a inveja está travando sua vida financeira? Que as dívidas só aumentam e não há paz para dormir? Quebre essa corrente agora. Escreva: Providência divina, entra na minha casa. O que exatamente Padre Pio viu naqueles dias frios de janeiro? Não foi apenas a Terceira Guerra Mundial, como muitos especulam. Foi algo muito mais pessoal e destrutivo. Ele viu a desintegração da família, o ataque direto aos inocentes e, o mais grave, a inversão dos valores morais, onde o mal seria chamado de bem e a fé seria motivo de escárnio público. Ele profetizou uma era onde o demônio caminharia disfarçado de progresso. Ele alertou seus filhos espirituais mais próximos que, quando o mundo se concentrasse unicamente no lucro e na matéria, o Senhor permitiria que a confusão tomasse conta das estruturas de poder, das escolas e, pior, dos lares. Essa é a urgência de hoje. Estamos vivendo o caos que ele previu. Olhe para o noticiário. Olhe para a dificuldade de criar filhos em um ambiente tóxico. Olhe para a sensação constante de perigo iminente. Se você tem alguém doente na família e a medicina já deu o diagnóstico mais frio, coloque o nome dessa pessoa nos comentários, agora, para que Padre Pio interceda pelo milagre da cura. Padre Pio revelou a um de seus confessores mais próximos que o maior castigo não seria o fogo ou a água, mas a falta de discernimento. O castigo seria a cegueira espiritual, onde as pessoas não saberiam distinguir a voz de Deus da voz do maligno. É por isso que a oração está fraca hoje. As pessoas estão rezando, mas não ouvindo. Estão pedindo, mas não entendendo o plano maior. O barulho do mundo, o excesso de informação e a busca incessante por prazeres vazios abafaram a voz que ele tentou desesperadamente amplificar. O final de janeiro marca a data em que ele registrou em seu diário, posteriormente censurado, a visão de um grande vazio. Um vazio na alma humana que nem todo o ouro do mundo poderia preencher. Você sente que algo ruim está sendo preparado contra sua família? Quebre essa maldição agora escrevendo: Eu estou blindado pelo sangue de Cristo. Padre Pio era conhecido por sua severidade com o pecado, mas essa severidade vinha de um amor profundo. Ele sabia que o pecado, quando não confessado e abandonado, tornava o indivíduo um alvo fácil para as tentações mais sutis e mais perigosas. Ele tinha a capacidade de cheirar o pecado nas pessoas, literalmente. Dizem que, em uma ocasião, um homem entrou em seu confessionário cheirando a rosas para tentar disfarçar seu estado de graça, mas Padre Pio o parou antes que ele pudesse se ajoelhar e disse com a voz grave: Não me venha com perfumes baratos. Seu cheiro de enxofre está cobrindo todo o convento. Este é o poder da intercessão que você precisa atrair para a sua vida hoje. Um poder que não se deixa enganar por aparências e que enxerga o coração puro, mesmo que a vida esteja em pedaços. Ele alertava que a maior tragédia da modernidade seria a perda da confiança na misericórdia de Deus. As pessoas se sentiriam tão indignas que parariam de lutar pela salvação, aceitando a derrota como destino. Se você está lutando contra um vício ou uma tentação que parece impossível de vencer, Padre Pio quer te dar forças. Comente: Jesus, eu confio em vós. O segredo de janeiro de 1950 não era sobre o fim do mundo, mas sobre o fim da inocência.
Padre Pio lamentou o dia em que as crianças não mais conheceriam a pureza e seriam expostas a toda sorte de impureza desde cedo. Ele viu a máquina do mal trabalhando incansavelmente para destruir o futuro da Igreja através da corrupção dos jovens. Essa visão o atormentava dia e noite, e ele oferecia seus estigmas e suas dores pelas crianças que seriam vítimas desse ataque. É por isso que, se você é pai ou mãe, você deve dobrar a guarda. O inimigo não está atacando apenas sua carteira ou sua saúde. Ele está atacando o que você tem de mais sagrado e vulnerável. Você precisa de uma intercessão imediata para proteger seus filhos de más companhias e influências negativas? Escreva agora nos comentários: São Miguel, proteja meus filhos. Padre Pio vivia entre dois mundos, o mundo visível e o mundo espiritual. Era comum vê-lo lutando fisicamente contra o demônio em sua cela. Seus irmãos de hábito frequentemente ouviam barulhos de móveis sendo arremessados e gritos de dor vindos de seu quarto. Ele não lutava por si mesmo. Ele lutava por aqueles que não sabiam lutar, por aqueles que caíam em tentação por ignorância ou desespero. Ele era um para-raios de sofrimento, absorvendo os golpes que deveriam ter atingido as almas mais fracas. Isso nos leva ao ponto crucial do alerta ignorado, a necessidade de penitência e confissão frequente. Padre Pio dizia que a confissão era o banho da alma. Sem esse banho, a alma se suja rapidamente e se torna terreno fértil para a opressão demoníaca. Quantos de nós temos negligenciado o sacramento da confissão, deixando que a sujeira espiritual se acumule e nos torne vulneráveis? Se você está com o coração pesado e precisa de um alívio imediato para a culpa, clame a Deus. Comente: Coração de Jesus, perdoai-me e dai-me a paz. O preço que o mundo paga por ignorar Padre Pio é a ansiedade crônica. A sociedade de hoje vive em um estado de medo constante, mesmo quando tudo parece estar bem. Há um pressentimento de que algo está errado no ar. Padre Pio já tinha sentido isso. Ele alertava que a perda da fé levaria à perda da esperança, e a perda da esperança gera esse estado de pânico constante e generalizado. As pessoas buscam refúgio em terapias, drogas, dinheiro, mas não encontram a paz que só a cruz pode dar. Ele dizia que a pressa era a arma do diabo. A pressa nos impede de rezar com atenção, de refletir sobre nossas ações e de notar os pequenos milagres diários que Deus nos oferece. A pressa nos rouba o presente e nos joga no futuro incerto. É hora de parar a pressa espiritual. É hora de recuperar o controle sobre sua vida interior. Você precisa de uma intervenção financeira que mude o curso da sua vida nos próximos 30 dias? Clame agora com fé. Comente: Padre Pio, liberta minhas finanças de toda a amarra. Houve um momento, no final de janeiro, em que Padre Pio se recusou a dar a absolvição a um homem que zombava abertamente de sua caridade com os pobres. O homem, rico e influente, achava que sua posição social o isentava de qualquer julgamento. Padre Pio olhou para ele com profunda tristeza e disse: Vá, mas não se esqueça, Deus não se curva diante do seu ouro. O inferno está pavimentado com a indiferença dos ricos. O homem saiu furioso, mas a profecia de Padre Pio sobre ele se cumpriu em menos de um ano. Ele perdeu tudo, inclusive a sanidade. O alerta de Padre Pio não é sobre pobreza material, mas sobre a pobreza de espírito. Ele nos lembra que a verdadeira riqueza é a capacidade de amar e de se entregar ao serviço. O mundo, ao ignorá-lo, escolheu o caminho do egoísmo desenfreado. E o resultado é uma sociedade que, embora tecnologicamente avançada, é espiritualmente falida e infeliz. Se você está passando por uma grande injustiça no trabalho ou em um processo judicial e precisa de uma vitória urgente, clame à Virgem Maria. Escreva: Mãe Santíssima, vence minha causa. O segredo revelado hoje é que o inferno não está esperando o fim dos tempos para atacar. Ele está ativo, agora, neste exato momento, e ele usa a distração e a desesperança como suas ferramentas mais eficazes. Padre Pio sabia que a oração era a única arma capaz de reverter a profecia de caos que ele havia testemunhado.
Ele rezava o rosário incessantemente, chamando-o de a minha arma. Ele insistia que seus filhos espirituais fizessem o mesmo. Ele disse: se soubéssemos o valor do Santo Rosário, nunca mais o deixaríamos de lado. É um escudo contra as flechas do inimigo e um canal de graça que a providência divina não pode ignorar. O Rosário é o antídoto para a cegueira espiritual que o mundo abraçou. É a clareza que nos permite ver o perigo e nos afastar dele. Se você precisa de sabedoria para tomar uma decisão importante que mudará seu futuro, clame por orientação. Comente: Espírito Santo, ilumina minha mente. Padre Pio tinha um ódio particular pela televisão e pelo que ela representaria para as famílias. Ele alertava que a caixa mágica roubaria o tempo da oração e encheria a mente das pessoas com imagens e ideias contrárias à santidade. Ele viu o poder da mídia em moldar a opinião e em afastar as pessoas da verdade de Cristo. Ele chamava a televisão, em particular, de a janela de Satanás na casa. Isso não é um julgamento sobre a tecnologia em si, mas sobre o uso que fazemos dela. Quando trocamos o tempo de joelhos pelo tempo em frente à tela, estamos validando a profecia de esquecimento que ele tanto temia. O mundo ignorou esse alerta. E agora, as famílias estão fragmentadas, os diálogos cessaram e a educação dos filhos está sendo terceirizada para fontes duvidosas. Você sente a presença do mal tentando desestruturar seu casamento ou sua família? Levante um muro de proteção agora. Escreva: Sagrada Família, reina na minha casa. A luta de Padre Pio não era abstrata. Era diária e feroz. Ele enfrentava o demônio que se manifestava de diversas formas, como mulher sedutora, como animal raivoso, e até mesmo como anjo de luz para tentar confundi-lo. Em uma de suas cartas ele escreveu que o demônio lhe havia dito: eu sou mais inteligente do que você. Eu domino as mentes, e você só pode oferecer dor. Padre Pio respondeu: sua dor me leva à cruz, e a cruz me leva à vitória. Esta é a lição que o mundo precisa resgatar hoje. O sofrimento, quando unido ao de Cristo, não é inútil. É o caminho mais rápido para a santidade e a intervenção divina. Não fuja da sua cruz. Abrace-a com a certeza de que Padre Pio está intercedendo ao seu lado, transformando sua dor em poder. Se você está sobrecarregado pelas preocupações e sente que não aguenta mais lutar, peça a força que vem de Deus. Comente: Jesus mansíssimo e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. O final de janeiro marca o momento em que a visão de Padre Pio se tornou mais nítida sobre o papel dos anjos. Ele viu que, por causa da frieza do mundo, muitos anjos da guarda estavam de luto, incapazes de agir eficazmente devido à falta de cooperação e fé dos protegidos. Os anjos estão prontos para lutar por nós, mas precisamos permitir que eles entrem na batalha. Precisamos pedir sua ajuda com fervor e consciência da nossa fragilidade. Padre Pio amava seu anjo da guarda e o usava como seu principal mensageiro, pedindo que ele levasse cartas e recados espirituais para seus filhos distantes. O mundo paga o preço da solidão e do abandono, porque se esqueceu de seus protetores celestes. É urgente reatar essa comunicação. Se você quer que seu anjo da guarda lute as batalhas que você não consegue vencer, clame a ele agora. Escreva: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, livrai-me do mal. O segredo de Padre Pio é um chamado à responsabilidade individual. Não podemos culpar o governo, a sociedade ou a igreja pelos nossos próprios fracassos espirituais. A salvação é uma escolha pessoal feita a cada dia. Ele profetizou que nos tempos finais, o maior milagre não seria a cura física, mas a conversão. Virar o coração de pedra em coração de carne seria a prova de que Deus ainda está no controle, mesmo em meio ao caos. O preço que o mundo paga é a perda do sentido de vida. As pessoas estão ricas, mas vazias, famosas, mas solitárias. Onde está o Padre Pio de hoje para nos acordar? O Padre Pio de hoje somos nós, se decidirmos viver o Evangelho sem medo e sem concessões. A intercessão dele está disponível, mas exige a nossa parte.
A luta pela santidade. Você precisa de uma orientação clara sobre o caminho que deve seguir em sua vida profissional ou vocacional? Peça luz. Comente. Padre Pio, guia meus passos. O que podemos fazer agora para reverter essa profecia de caos que se abateu sobre nós? Padre Pio nos deixou a receita: oração, penitência e Eucaristia. Ele dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é a falta de fé disfarçada. Não podemos controlar o mundo, mas podemos controlar nossa resposta a ele. A Eucaristia era o centro de sua vida. Ele passava horas em êxtase diante do Santíssimo Sacramento, e ali ele buscava a força para suportar o sofrimento de seus estigmas e as visões aterradoras que tinha do futuro. Quando você se sente fraco, corra para Jesus sacramentado. Ali está o único remédio para a ansiedade e o único escudo contra as trevas que se espalham. Se você está sedento pela presença de Jesus em sua vida e quer um renovo espiritual hoje, clame pela Eucaristia. Escreva: Jesus Eucarístico, entra em minha alma. O mundo ignorou Padre Pio, mas você não precisa ignorá-lo agora. O alerta está de pé. A salvação está próxima para aqueles que voltarem o coração para o que é eterno. Que a intercessão de São Pio de Pietrelcina nos proteja e nos guie para o arrependimento e a paz verdadeira. Em cada dor, em cada dificuldade, lembre-se da frase que ele repetia aos seus filhos espirituais: não desanime, o Senhor está sempre perto de você. Confie, reze. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Se você chegou até aqui e sente que este alerta era para você, celebre a graça. Comente: obrigado, Padre Pio, por me acordar. Cuidado. O despertar que Padre Pio nos traz é doloroso, mas absolutamente necessário. Ele sabia que o maior perigo não era a doença ou a pobreza, mas sim a cegueira espiritual que nos leva à condenação eterna. Ele vivia em guerra constante. Você acha que a sua vida está difícil? Que suas lutas são grandes? Imagine travar uma batalha física, noite após noite, contra o próprio diabo. Sim, o maligno o visitava em carne, e não apenas em tentações sussurradas. Ele vinha para espancar o santo. Os irmãos que dormiam ao lado no convento de San Giovanni Rotondo ouviam os barulhos. Gritos abafados, móveis sendo arrastados e o som inconfundível de carne sendo golpeada. Padre Pio, pela manhã, estava moído, com o rosto inchado, os olhos quase fechados e o corpo coberto de hematomas. Ele era um campo de batalha ambulante. Se você sente que as forças do mal estão tentando destruir a paz da sua casa, quebrando sua saúde ou te afogando em dívidas, pegue agora a sua fé e comente: eu ordeno, em nome de Jesus, que todo mal saia da minha casa. O demônio não queria apenas feri-lo. Ele queria silenciar a voz de Deus através daquele homem. Ele usava a arma mais suja, o desespero. Ele aparecia disfarçado, até mesmo como Jesus ou como o diretor espiritual de Pio, tentando convencê-lo de que ele era um impostor, que suas chagas eram falsas e que sua alma estava irremediavelmente perdida. Mas Padre Pio tinha uma defesa imbatível, uma armadura que o inferno jamais poderia atravessar: a obediência, a humildade e a Santa Missa. A cada manhã, mesmo mal conseguindo ficar de pé, ele celebrava o sacrifício do Calvário. E era ali, no altar, que o poder do inferno era quebrado. É por isso que ele demorava horas na missa. Não era performance, era guerra aberta. Ele via os anjos, via a Virgem Maria, e via as almas se libertando do purgatório e do pecado mortal através daquela consagração. Você está precisando de um milagre financeiro urgente? Padre Pio ensina que a obediência a Deus e a participação digna na missa abrem as comportas da providência. Escreva agora: providência divina, entra na minha casa com poder e fogo. Agora vamos tocar no ponto mais assustador do ministério de Pio: o confessionário. Para a maioria, era um lugar de cura, mas para os hipócritas e os que escondiam pecados, era um tribunal de fogo. Padre Pio tinha o dom da leitura de almas. Ele sabia exatamente o que estava no seu coração,
o que você fez na escuridão e o que você omitiu na última confissão. Não adiantava mentir. Não adiantava tentar ser superficial. Muitas vezes, a pessoa entrava no confessionário e Pio a olhava com uma expressão severa, dizendo: Meu filho, você está esquecendo o pecado de X, Y e Z que aconteceu em tal ano, em tal lugar. Eram detalhes que só a pessoa e Deus sabiam. O medo que Padre Pio incutia nos pecadores era um medo salvífico. Ele não fazia isso para humilhar, mas para arrancar a ferrugem da alma e impedir que o diabo tivesse direito sobre ela por causa da mentira. Você tem medo de encarar a verdade sobre si mesmo? Tem medo de se confessar por completo? Comente agora. Padre Pio, me dê a coragem da verdade. Houve um alerta terrível que Padre Pio deu a um homem. Esse homem era um empresário rico, respeitado na comunidade, que se confessou e se disse livre de pecados graves. Pio o interrompeu com uma voz grave. Você tem 3 amantes em 3 cidades diferentes. Você usa o dinheiro de sua empresa para sustentá-las, roubando sua esposa e seus filhos. Saia daqui e só volte quando estiver disposto a se arrepender de verdade. O homem ficou pálido. Como Pio poderia saber? Ele nunca havia falado com ninguém sobre isso. Ele saiu correndo, inicialmente furioso, mas o choque da revelação o atingiu como um raio. Muitos tentaram enganá-lo, testá-lo, ou simplesmente passar por ali sem se converter de fato. Pio não tinha paciência para a falsidade. Ele expulsava as pessoas do confessionário gritando: Vá para o inferno primeiro e depois volte aqui. Isso não é um padre fofo. Isso é um general de Deus que está vendo o abismo se abrir sob os pés de seus filhos espirituais. Ele usava a dureza para salvar vidas e almas. É um segredo que a Igreja não enfatiza o suficiente. A misericórdia de Deus é aterrorizante em sua justiça. Se você tem alguém doente na família e precisa de um milagre urgente, Pai Pio quer interceder com sua dor. Coloque o nome dessa pessoa nos comentários agora para colocarmos em oração, junto com a frase: Pela intercessão de Padre Pio, há esperança. Padre Pio via o tempo de forma diferente de nós. Ele via o passado, o presente e o futuro como se estivessem em uma tela. E ele fez profecias sombrias, mas fundamentais, sobre os nossos tempos. Ele alertou sobre a degradação da família, dizendo que a desagregação do matrimônio seria a arma mais eficaz do inferno para destruir a sociedade e afastar a juventude de Deus. Pio profetizou que os tempos seriam tão confusos que até mesmo pessoas de dentro da igreja trabalhariam ativamente, consciente ou inconscientemente, para enfraquecer a fé e diminuir a importância dos sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia. Muitos o criticaram por sua devoção rígida ao rosário. Ele dizia: O rosário é a arma. Eu não posso prometer milagres sem esta arma. Ele sabia que o ataque do maligno seria tão avassalador que apenas a intervenção direta de Nossa Senhora, através de seu terço, nos salvaria. Você está sentindo que a sua fé está fraca ou que os problemas do mundo estão te esmagando? Então pegue o rosário que está perto de você e comente: Minha arma é o rosário. Mas Padre Pio não era só castigo e advertência. Ele era o amor em ação. E isso nos leva ao mistério da bilocação. O que era isso? Era o dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E ele não usava esse dom para ir passear ou descansar. Ele o usava para salvar. Inúmeras vezes ele apareceu em leitos de morte, em campos de batalha ou em cidades distantes para realizar uma confissão de última hora ou dar a extrema unção. Havia o caso de um general americano combatendo na Segunda Guerra Mundial que estava prestes a ser atingido por um morteiro. De repente, um frade com luvas cobrindo as mãos, com cheiro forte de rosas e incenso, apareceu ao seu lado e o empurrou bruscamente para uma trincheira. O morteiro explodiu onde o general estava. O frade desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Mais tarde, após a guerra, esse general foi à Itália e viu a foto de Padre Pio. Ele desabou em lágrimas. Era o mesmo frade que o havia salvado a milhares de quilômetros de distância. Ele apareceu em casas de pessoas que estavam prestes a cometer suicídio
Apareceu em hospitais para confortar crianças doentes. O sofrimento das chagas de Pio era a sua passagem para interceder ativamente no mundo. Você precisa de um socorro agora? De uma presença divina que afaste o perigo? Escreva o seu pedido específico nos comentários e comente: Padre Pio, biloca em meu favor. E o cheiro? Ah, o cheiro de Padre Pio. Seus devotos chamavam de odore de santità, odor de santidade. Não era cheiro de perfume barato. Era um aroma celestial de rosas, incenso, jasmim e, às vezes, de sangue. Muitas pessoas que estavam distantes de Pio sentiram esse perfume intenso e inconfundível. Era o sinal de que ele estava rezando por elas, ou, mais importante, de que ele estava presente. O cheiro de rosas era o sinal de que a Virgem Maria estava intercedendo por meio dele. Se você sente o perfume, você sabe. A graça de Deus está agindo em sua vida. Mas o diabo também tinha seu odor. Quando o maligno tentava se aproximar de Pio, ou quando um pecador impenitente entrava no confessionário, o convento era invadido por um fedor insuportável de enxofre e podridão. O cheiro era um alerta físico da guerra espiritual em curso. Este é um momento de verificação. Se você tem sentido uma opressão estranha, um peso inexplicável, uma dificuldade constante para rezar, pode ser a presença da tentação. Peça a intercessão de quem venceu o demônio na carne. Se você não quer que nenhum mal toque nos seus filhos este ano, escreva agora nos comentários: São Miguel e Padre Pio, protejam meus filhos. Padre Pio ensinou a importância da paciência nas tribulações. Ele dizia que o sofrimento, quando aceito e oferecido a Deus, é a moeda mais valiosa no céu. Mas ele também era prático com o dinheiro. Houve um período em que o convento estava em profunda crise financeira. Faltava tudo: comida, suprimentos médicos e material para a construção do hospital que ele tanto sonhava, a casa alívio do sofrimento. Padre Pio estava na capela, rezando. Um dos frades, desesperado, veio lhe dizer que o último saco de farinha havia acabado. O que fariam? Pio apenas sorriu. Reze, meu filho, reze com fé. A providência nunca nos abandona. Minutos depois, um caminhão parou no portão. Um doador anônimo que havia sentido uma urgência espiritual inexplicável havia enviado suprimentos que duraram meses, incluindo um cheque gordo para a construção do hospital. Pio era o canal da divina providência. Ele não rezava para o dinheiro cair do céu. Ele rezava para que os corações dos homens se abrissem para a caridade e para que a confiança em Deus superasse o medo material. Você está com dívidas tirando seu sono? Sente que o dinheiro escoa sem explicação? Padre Pio quer interceder para que a confiança em Deus estabilize suas finanças. Comente: Padre Pio, me ensine a confiar e a ajudar o próximo. Agora, vamos ao segredo da perseverança. Muitas pessoas começam a jornada da fé com fervor, mas se perdem no meio do caminho. O que Padre Pio fazia para manter o fogo aceso, mesmo sob as agressões demoníacas e a dor constante? Ele se agarrava a 3 pilares, e se você seguir estes pilares, você estará blindado contra a apostasia e o esfriamento da fé. Primeiro pilar: a confissão frequente. Não uma vez por ano. O ideal, dizia ele, era a cada semana. A confissão não é um luxo, é uma limpeza de feridas que evita a infecção mortal do pecado habitual. Segundo pilar: a comunhão diária, se possível. Padre Pio vivia para a Eucaristia. Ele nos lembra que Cristo está ali, inteiro, e que o pão da vida é o único alimento que sustenta a alma na batalha espiritual. Sem ele, morremos de fome. Terceiro pilar: a direção espiritual. Ele alertava sobre o perigo de guiar a si mesmo. Precisamos de um diretor, de um guia, de alguém que enxergue nossas falhas de fora e nos corrija. Sem humildade para ser corrigido, caímos no orgulho e nas armadilhas do diabo. Você tem negligenciado algum desses pilares? Seja honesto consigo mesmo. A negligência é o convite aberto para a tentação. Você sente que algo ruim vai acontecer? Que há uma energia negativa te cercando? Quebre essa maldição. Agora escrevendo:
Eu estou blindado pelo sangue de Cristo e os pilares de Padre Pio. Padre Pio e a tentação da vaidade. Por ser um homem de dons extraordinários, a imprensa e os curiosos o perseguiam. Queriam ver as chagas, queriam tocá-lo, queriam um pedaço de sua batina. Ele detestava a adulação. Ele fugia da fama. Ele sabia que o orgulho era o pecado que derrubou Satanás e que poderia derrubar qualquer servo de Deus. Se você quer ser um verdadeiro seguidor de Cristo, você deve amar o desprezo e a humilhação. Esta é uma lição dura para o nosso tempo, onde tudo é sobre aparecer e ser reconhecido. Pio nos ensina que o verdadeiro poder está escondido na cela, no sacrifício, no silêncio. Ele dizia aos seus filhos espirituais: sejam como o grão de areia na praia, pequenos e numerosos, mas firmes, e que ninguém os note. Este é o segredo da santidade moderna. Houve o caso da mulher que trouxe uma câmera escondida para tirar uma foto de Pio durante a missa, ignorando as regras do convento. A máquina dela queimou. Pio sabia. Ele tinha aversão à exploração da sua dor e dos seus dons. Se a sua vida está cheia de ansiedade, é porque você está buscando a aprovação humana em vez da aprovação divina. Comente agora: eu busco somente a glória de Deus. Um dos seus maiores fardos eram os pecadores obstinados, aqueles que ele lia a alma e via a podridão, mas que se recusavam a mudar de vida. Por estas almas ele chorava. Por estas almas, ele oferecia a dor dos seus estigmas. Ele nos deixou um testamento de urgência. Não perca tempo com o que é passageiro. Concentre-se no que é eterno. O tempo é curto. A vida é um sopro. Ele olhava para as pessoas e dizia: o diabo existe e está faminto. Ele não está de férias. Ele está trabalhando em tempo integral para levar sua alma para o inferno. Essa dureza dele não era falta de caridade. Era a caridade máxima, que é querer a salvação do próximo a todo custo. Ele era o médico cirurgião que precisa cortar o membro gangrenado para salvar o corpo inteiro. Você tem rezado pela conversão da sua família? Seus irmãos, pais ou filhos estão afastados da igreja? Padre Pio nos ensina que o sacrifício pessoal é o maior motor de conversão. Coloque o nome da pessoa que você mais deseja ver salva nos comentários e diga: Padre Pio, ofereço meus sacrifícios pela salvação dele. O papel das mulheres na vida de Padre Pio é um capítulo à parte. Ele as chamava de sentinelas da fé. Ele exigia delas recato e modéstia no vestir de forma absoluta. Ele expulsava mulheres da igreja gritando se as considerasse vestidas de forma inadequada. Ele dizia que o corpo feminino não podia ser objeto de tentação para os homens e que a modéstia era a guarda da castidade. Em nossa sociedade hedonista, este alerta é mais crucial do que nunca. A revolução sexual é a revolução demoníaca. Pio sabia que, uma vez que a pureza do corpo é perdida, a pureza da alma se torna extremamente vulnerável. Ele era implacável. A modéstia é o escudo da mulher. O silêncio é o escudo do homem. Ambas são necessárias para a santidade. Ele também tinha uma devoção profunda a Nossa Senhora das Graças, a quem ele confiava todas as suas dores. O escapulário marrom era seu uniforme de batalha. Ele nunca o tirava. Se você busca a graça da pureza ou precisa de ajuda para se desapegar das tentações mundanas, comente agora: Virgem Maria, passa o teu manto sobre mim e minha família. Padre Pio nos deu uma visão sobre o purgatório que nos faz tremer. Ele via as almas do purgatório. Elas o visitavam constantemente, pedindo orações e missas. Em uma ocasião, enquanto ele estava rezando à noite, ele viu um monge mais velho sentado perto de uma lareira. Pio o repreendeu por estar ali após o toque de recolher. O monge respondeu: Eu sou um frade que viveu e morreu aqui. Meu castigo no purgatório é queimar no fogo. Eu fui mandado por Deus para te pedir uma missa de sufrágio para que eu possa ser liberto. Padre Pio, comovido, celebrou a missa no dia seguinte, e a alma foi imediatamente para o céu. Isso nos mostra a urgência de rezarmos pelos mortos, especialmente aqueles que amamos e que podem estar sofrendo horrores no purgatório por pecados veniais não purificados.
Não basta amar nossos entes queridos enquanto vivos. O verdadeiro amor se estende para além da morte, através da oração e do sacrifício. Quem você já perdeu e sente que precisa muito da sua ajuda espiritual? Coloque as iniciais dos seus entes queridos falecidos nos comentários. Agora e escreva: Descanso eterno, Senhor. A humildade de Padre Pio era lendária. Mesmo sendo alvo de ataques físicos e espirituais, ele se considerava o pior dos pecadores. Ele não queria honras nem títulos. Quando as pessoas o veneravam, ele ficava incomodado. Ele dizia: Eu sou apenas um pobre frade que reza. Ele nos ensina que quanto mais Deus nos eleva com dons, mais devemos nos rebaixar no coração. Muitos sacerdotes e bispos vieram testá-lo. Queriam saber se ele era um falso místico. Ele suportou calúnias, investigações e até mesmo a proibição de exercer seu ministério publicamente por um tempo. O diabo usou a própria igreja para atacá-lo, mas ele permaneceu em obediência. Ele sabia que a obediência é o teste supremo da fé. Se você obedece mesmo quando é injustiçado, você está imitando Cristo na cruz. A desobediência é o começo da rebelião contra Deus e contra as autoridades legítimas. Padre Pio, mesmo sofrendo ordens injustas, permaneceu fiel ao seu voto de obediência, dando-nos o exemplo da verdadeira santidade. Você está passando por uma injustiça no trabalho, na família ou na sua comunidade e está tentado a se rebelar? Comente: Senhor, me dê a graça da obediência e da paciência. O segredo de como Padre Pio intercedia pelos seus filhos espirituais era a dor. Ele pegava as dores deles para si. Ele literalmente trocava saúde por salvação. Se alguém que ele amava estava doente ou em perigo, ele oferecia a Deus uma intensificação de suas próprias chagas. O aumento da dor era o sinal de que a graça estava sendo liberada para curar outra pessoa. Muitos milagres de cura foram instantâneos e brutais. Pessoas que vieram em cadeiras de rodas se levantaram, cegos voltaram a ver, e tumores desapareceram. Mas cada milagre tinha um preço: o sangue de Padre Pio. Ele não era um mágico, mas um sacerdote configurado a Cristo na cruz. Ele vivia o Calvário diariamente para que você e eu pudéssemos viver o reino. Isso nos leva a um pensamento crucial. A graça é gratuita para nós, mas não para o intercessor. Ele pagou por sua cura e por sua proteção. Você acredita que Deus usa os sofrimentos dos santos para intervir na sua vida hoje? Se a sua fé é inabalável, escreva agora: O sangue de Cristo e a dor de Pio me salvam. Padre Pio era um mestre em discernimento. Ele sabia reconhecer as falsas aparições, as falsas revelações e os falsos profetas. Ele era extremamente cético com tudo o que parecia espetacular, a menos que fosse claramente de Deus. Ele alertava seus filhos espirituais a não caírem na armadilha da busca incessante por fenômenos. A santidade está no ordinário, na perseverança em fazer bem o seu dever. Ele desprezava a curiosidade vazia. Se você só busca milagres para se satisfazer, você está perdendo o foco. O milagre maior é a sua conversão. Ele dizia: Seja simples, humilde e caridoso. Isso basta. A simplicidade de vida, a fuga da ostentação, é um escudo contra a vaidade e as influências demoníacas. Muitas pessoas vêm até o santuário de Padre Pio, mas não mudam de vida. Elas buscam a cura do corpo, mas ignoram a doença da alma. O grande alerta de Padre Pio para você hoje é: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Sua prioridade número 1 tem que ser a salvação. Você está pronto para priorizar a sua alma e a salvação eterna acima de todas as coisas materiais? Se sim, comente agora: Minha alma tem sede de Deus. Houve um período em que os ataques demoníacos se concentraram em sua reputação. O diabo tentava fazer com que as pessoas vissem Padre Pio como um charlatão, um homem que inventava suas chagas para ganhar fama. Ele foi submetido a exames médicos humilhantes, onde os especialistas tentavam provar que seus ferimentos eram auto-infligidos ou causados por algum tipo de ácido. Os médicos ficavam perplexos.
As chagas sangravam, mas nunca infeccionavam nem cicatrizavam. Elas tinham o cheiro celestial do odore de santità. A ciência não podia explicar. Era o sinal de Deus. Padre Pio aceitou todas essas humilhações em silêncio. Ele sabia que a dor do julgamento humano era mais uma forma de purificação. Ele ofereceu sua dor em reparação pelos pecados de seus irmãos sacerdotes. Este é um ensinamento poderoso. Quando você é injustamente criticado ou difamado, aceite. Ofereça a Deus. Não entre na briga. O silêncio é o ouro do santo. Se você tem sido alvo de fofocas ou difamação e precisa da força para perdoar, comente: eu perdoo e entrego minhas mágoas a Deus Pai. Padre Pio era extremamente rigoroso com o jejum e a penitência. Ele comia o mínimo possível, dormia poucas horas e se autoflagelava, disciplinas, como forma de união com o sofrimento de Cristo. Ele dizia que a carne é fraca, e se não a dominamos pelo jejum, ela nos dominará. O jejum não é apenas para perder peso, é para ganhar força espiritual e libertar-se da escravidão dos apetites. Em nossa cultura de superabundância, o jejum é o remédio esquecido. Padre Pio nos lembra que o sacrifício material abre as portas para as graças espirituais. O jejum tem poder sobre os demônios, sobre as doenças e sobre o esfriamento da fé. É a prática dos grandes santos. Não subestime a penitência. Você precisa de uma libertação espiritual em alguma área da sua vida? Prometa fazer um pequeno jejum nesta semana, de refrigerante, de redes sociais ou de guloseimas. E comente: eu jejua pela minha libertação. O segredo final de Padre Pio. A esperança inabalável. Apesar de toda a guerra e todo o sofrimento, ele nunca perdeu a certeza da vitória de Cristo. Ele sabia que o mal podia arranhar, mas jamais poderia destruir o plano de Deus. Ele nos deixou a lição. O sofrimento de hoje é a glória de amanhã. Quando ele estava morrendo, seus últimos momentos foram de extrema serenidade. Ele pediu o rosário, beijou-o e sussurrou: Jesus Maria. Sua morte foi tão santa que, no momento em que ele expirou, o cheiro de rosas inundou o convento e suas chagas desapareceram milagrosamente, deixando apenas uma pele rosada no lugar onde o sangue de Cristo havia manado por 50 anos. Ele partiu, mas sua intercessão continua. Ele está no céu, diante de Deus, pedindo misericórdia por nós, seus filhos espirituais na terra. Ele é o general que não abandona o seu posto. Você se sente tocado e desafiado pela vida deste santo? Prometa a Padre Pio que você vai se esforçar para ser um combatente na fé. Se você quer o perdão dos seus pecados, a proteção da sua família e a providência divina sobre a sua vida, escreva o último CTA com todo o seu coração. Padre Pio, me ensine a lutar e a confiar em Jesus. Amém. O perigo mora exatamente na calmaria. O demônio não vem sempre com chifres e fogo. Ele vem com uma paz morna, um conforto sutil que te afasta da penitência e da vigilância. Padre Pio nos alertava: o maior truque do inimigo é fazer você acreditar que não há guerra, que está tudo bem, que não há necessidade de confessar aquele pecado pequeno que você comete todo final de semana. Essa negligência é a porta aberta. É o veneno lento. É quando o inimigo arma a emboscada final, quando você está de guarda baixa, rindo de piadas que ofendem a Deus ou cedendo à preguiça na oração. O inimigo está tentando te fazer relaxar na fé. Quebre essa armadilha lá agora. Se você promete a Deus que vai se confessar o mais rápido possível e voltar ao estado de graça, escreva: minha alma vai voltar para o Senhor. Padre Pio tinha uma arma principal contra essas táticas de sedução: a cruz. Ele abraçava a dor, não como punição, mas como participação na vitória de Cristo. Ele sabia que o sofrimento, quando unido ao Calvário, torna-se um poder explosivo contra as forças do inferno. Cuidado! Muitas vezes pedimos a Deus que tire a nossa cruz, mas Padre Pio ensinava que a cruz é o nosso maior presente, pois ela nos santifica e expulsa o maligno de nosso convívio. O segredo da sua santidade não era evitar o sofrimento, mas transformá-lo em oração, em oferta.
Se você está reclamando da sua cruz hoje, você está perdendo uma chance de salvar sua alma e a de outros que estão presos na escuridão. Você está sentindo o peso da sua cruz hoje? Coloque um emoji de cruz nos comentários e peça a força de Padre Pio para carregá-la até o fim. Diga: pela cruz eu sou salvo. Alerta: o diabo também ataca no seu bolso. Ele usa a ansiedade financeira para roubar sua paz, te prender ao mundo material e te desviar da confiança inabalável na providência divina. Padre Pio era rigoroso. A preocupação excessiva com dinheiro é uma forma sutil de idolatria. Você está colocando a segurança material acima da segurança no poder de Deus. Ele viu milagres financeiros acontecerem na vida daqueles que, mesmo com pouco, confiavam e davam o dízimo com alegria. É a lei da semeadura. O pouco ofertado com fé se transforma em muito abençoado nas mãos de Jesus. Se a preocupação financeira está tentando te roubar a paz, escreva agora: providência divina, entra na minha casa e na minha conta. Amém. O pior veneno que Padre Pio combatia era a vaidade e o orgulho espiritual. Aquele que se acha santo demais, ou, melhor que os outros, é o alvo principal do inimigo para uma queda espetacular. Revelado. O diabo não teme sua oração longa, ele teme sua humildade. Ele teme o ato de se curvar e reconhecer a própria miséria diante de Deus. O orgulho fecha a porta da graça. Se você se acha forte, prepare-se para cair. Se você se reconhece fraco, a graça de Deus te sustentará e te fará invencível. A verdadeira força está na fraqueza assumida e entregue ao Senhor. O orgulho é um pecado mortal. Se você quer que Padre Pio te ensine a ser humilde e a manter o foco em Jesus, comente: eu sou pó, e para o pó voltarei. Só Deus é grande. Houve um episódio aterrorizante, guardado a 7 chaves pelos biógrafos, onde um homem se aproximou de Padre Pio na fila da confissão, exalando uma falsa bondade. Seu olhar, contudo, traía uma maldade profunda e antiga. Padre Pio, que podia ler as almas, parou o fluxo de penitentes. Ele olhou diretamente para o homem sem pestanejar, e em vez de saudá-lo, soltou um grito de dor misturado com autoridade. Vá embora! Não ouse pisar neste confessionário com o cheiro da heresia em sua alma. Você não veio buscar perdão, mas sim tentar a mim e profanar este sacramento. O homem tentou argumentar, a voz melíflua, mas Pio não permitiu. Ele apontou o crucifixo e o mal se manifestou. As pessoas presentes viram o homem cambalear, cair e o ódio puro tomar conta de seu rosto. Você já sentiu que está sendo enganado por pessoas falsas em seu caminho de fé? Se você precisa do discernimento de Padre Pio para se afastar dos lobos em pele de cordeiro, escreva: Padre Pio, me dê olhos de águia. Padre Pio revelou depois que aquele homem não era um simples pecador, mas um emissário do inferno, enviado com uma missão específica: implantar a dúvida e o desespero no coração de Padre Pio. Mas a fé do santo era uma rocha. Ele sabia que o ataque direto do inimônio muitas vezes vinha disfarçado de tentação espiritual sutil, de uma pequena licença moral, ou de um desânimo que parecia justificado. Não caia nessa. O desânimo é o prato favorito do diabo. Ele usa suas falhas passadas, seus erros de ontem, para te convencer de que você não vale mais nada e que Deus te esqueceu. Essa é a grande mentira que Padre Pio combatia com ferocidade. A misericórdia de Deus é maior que qualquer falha, desde que você se arrependa com sinceridade e volte ao confessionário. Você está sentindo o peso de um erro do passado que não te deixa em paz? Diga em voz alta: o sangue de Cristo me lava e me renova. Comente amém para selar essa verdade. O poder do rosário nas mãos de Padre Pio era lendário. Ele o chamava de a arma. Ele nunca estava sem seu rosário, mesmo dormindo, porque sabia que era o escudo mais forte contra os dardos inflamados do maligno. Você tem negligenciado o rosário? Hoje, o segredo para blindar sua casa, sua família e suas finanças está na recitação fiel e diária das Ave-Marias. O demônio foge do rosário. Ele não suporta a lembrança da pureza de Maria e da encarnação de Cristo.
Cada Ave Maria é um martelo batendo na cabeça da serpente. Padre Pio dizia que se o mundo soubesse o poder real do rosário, não haveria um instante de silêncio na terra, sem que alguém estivesse rezando. Você tem orado o rosário completo todos os dias? Se a resposta é sim, escreva: minha casa está selada pela Rainha do Céu. Se a resposta é não, comprometa-se agora e escreva: eu vou pegar minha arma hoje. A oração do rosário, segundo Pio, não é apenas um pedido, é uma negociação espiritual. É como se você estivesse pedindo à rainha para interceder junto ao Rei Supremo. Ela nunca é recusada. Ele alertava que a preguiça espiritual é uma das estratégias mais eficientes do inferno. Fazer você se sentir muito cansado para ler a Bíblia, muito ocupado para ir à missa, muito distraído para rezar o terço. Isso é um ataque direto à sua perseverança. É o veneno do mundo entrando lentamente na sua vida de fé. Hoje, decida quebrar essa corrente de inércia. Comece pequeno. Se você não consegue rezar o rosário inteiro, reze um mistério. Se não consegue ler um capítulo, leia um versículo. O importante é a constância, a presença diária de Cristo em sua vida. Se você está lutando contra a preguiça espiritual e precisa de força para começar de novo, coloque o seu nome nos comentários. Vamos rezar para que Padre Pio te inspire com a energia da fé. Houve um período em que os ataques físicos do demônio a Padre Pio eram tão violentos que seus irmãos de hábito temiam por sua vida. Ele era espancado, jogado no chão, e o barulho das batalhas espirituais ecoava pelos corredores. Padre Pio não recuava. Ele via esses ataques não como derrota, mas como um sinal claro de que estava no caminho certo, pois estava causando um dano real ao reino das trevas. Se você está sofrendo ataques espirituais, se sente pressões fortes no seu casamento, na sua saúde ou na sua mente, isso pode ser um sinal de que você está incomodando o inimigo. Não pare de lutar. Essa é a hora da perseverança. O sofrimento é a forja onde Deus tempera os santos. Aguente firme, pois o amanhecer da graça está chegando. Você acredita que Deus está te preparando para algo grande através dessa luta? Se sua resposta é um sim poderoso, escreva agora: eu perseverarei até o fim pela graça de Deus. A obediência era outro pilar da vida de Padre Pio. Ele se submetia à igreja, mesmo quando seus superiores não entendiam seus dons e o proibiam de exercer seu ministério público. Ele foi proibido de celebrar a missa em público por um tempo, mas ele obedeceu em silêncio e com humildade. Essa obediência, que parecia uma fraqueza, foi sua maior força. O demônio odeia a obediência, porque ela anula o orgulho, que foi o pecado original de Lúcifer. Quando obedecemos mesmo sem entender, estamos imitando Cristo no Getsêmani. Padre Pio nos ensina que a paz de alma não é a ausência de problemas, mas a certeza de estar no centro da vontade de Deus, obedecendo à sua lei e à sua igreja. Você tem dificuldade em ser obediente ou aceitar a autoridade? Peça a graça da humildade agora. Escreva nos comentários: pela obediência de Cristo, eu venço meu orgulho. Amém. Revelado. O Padre Pio nos deixou um ensinamento crucial sobre o tempo. Ele dizia que o tempo gasto em oração nunca é tempo perdido. Pelo contrário, é o único tempo que realmente conta para a eternidade. Se você diz que não tem tempo para rezar, está dizendo que não tem tempo para Deus e, consequentemente, está trocando o eterno pelo efêmero. O inimigo adora essa troca. Hoje reavalie suas prioridades. Troque 15 minutos de redes sociais por 15 minutos de oração silenciosa. Você verá a diferença imediata na sua paz interior e na eficácia do seu dia. O tempo é a moeda mais valiosa que temos. Gaste-a com sabedoria, investindo no reino de Deus. Invista em sua salvação e na salvação de sua família. Se você está determinado a reorganizar seu tempo e colocar Deus em primeiro lugar hoje, escreva: meu tempo é do Senhor. Obrigado, Padre Pio, por me alertar. O alerta final de Padre Pio, que poucos ouvem,
é sobre o poder da Eucaristia. Ele passava horas em êxtase diante do Santíssimo Sacramento. Para ele, a missa não era apenas um ritual, era o Calvário se repetindo. Ele chorava e sofria na missa porque via o preço real do nosso pecado. Ele nos implorava: participem da missa como se fosse a primeira, a última e a única de suas vidas. Se você vai à missa por obrigação, sem reverência e sem fé no mistério real, você está perdendo a maior fonte de graça e de blindagem espiritual do universo. A Eucaristia é o alimento dos fortes, o fogo que queima o pecado e a garantia da ressurreição. Não se contente em assistir à missa. Viva a missa com toda a sua alma. Você promete a Padre Pio que vai à próxima missa com o coração mais reverente e aberto? Coloque o nome de um familiar que está afastado da Eucaristia nos comentários para rezarmos. Padre Pio revelou que o caminho para o céu é estreito, mas cheio de amor. Ele nos deixou o mapa: oração, penitência, Eucaristia, confissão e caridade. Que sua vida seja um testemunho da graça que ele tanto nos ensinou a buscar. Que sua fé seja inabalável e sua esperança eterna. Escreva o último CTA com todo o seu coração. Padre Pio, me ensine a lutar e a confiar em Jesus. Amém. Se o peso do mundo estava sufocando sua fé, se você tem sentido o medo se aproximar como uma sombra fria, lembre-se: Padre Pio não permite que você caia. Sua luta, sua dor silenciosa, o pânico que te acorda de madrugada, tudo isso é visto por Nosso Senhor. E Padre Pio está intercedendo por você agora. Ele não era apenas um portador das chagas. Ele era o para-raios de Deus, o confessor que conhecia o futuro e que, pela obediência, nos deixou um legado de proteção inegável. Não deixe o inimigo roubar a paz que Deus conquistou na cruz. O poder desta oração, feita em comunhão com São Pio, é uma muralha contra todo o mal que tenta invadir sua vida. Confie plenamente. A incredulidade é o maior veneno. A partir de hoje você vai parar de questionar a sua bênção. Você vai parar de duvidar do seu milagre. A libertação já está a caminho, mas você precisa clamar. Este é o momento de espalhar essa proteção. Se você conhece alguém que está desesperado, lutando em silêncio, ou à beira de desistir, você é o instrumento de Deus. Clique no botão de compartilhar agora e envie este vídeo para 5 pessoas. Salve uma alma da escuridão. Escreva agora nos comentários para selar este momento de graça. Padre Pio, minha família está protegida pelo seu manto sagrado. Com o coração cheio de fé, vamos fazer a oração final de encerramento, pedindo a Padre Pio que feche as portas do inferno e abra as janelas do céu sobre a sua vida. Feche os olhos, respire fundo e receba esta graça. Em nome de Jesus Cristo, pela poderosa intercessão de São Pio de Pietrelcina, que as chagas de Nosso Senhor se estendam sobre nós como um escudo impenetrável. Que toda corrente de inveja seja quebrada, que todo nó de dívida seja desfeito, que toda doença crônica que insiste em permanecer no corpo seja expelida pela força da fé. Que o fogo do Espírito Santo queime toda a obra do maligno que tenta se instalar na minha casa, no meu trabalho e na minha saúde. Que o medo se vá. Que a dúvida desapareça. Padre Pio, abençoai nossa provisão. Abençoai nosso lar. Que a graça da providência se derrame sobre nossas finanças. Que haja paz onde havia tormenta. Que a fé vença o medo. Que a esperança renasça. Que a força para lutar e vencer seja renovada, agora. Que a sua presença, São Pio, nos acompanhe em cada passo, em cada decisão difícil, até o último dia de nossas vidas. Receba esta bênção e siga em paz.